Eu tô aparecendo não, né? Pode começar, pessoal. Professor, a gente já considera aí a reta final da preparação, o último jogo da primeira fase, mas quero saber se, obviamente, já está classificado, se dá para começar a dividir o pensamento entre o último jogo e já o mata-mata, que é o principal. Sim, estamos dividindo já o pensamento. Claro que a gente tem que respeitar essa questão do último jogo, a importância de a gente conquistar mais 3 pontos, e engloba muita coisa, né? A importância de pontuar até para uma pontuação geral, numa possível próxima fase, né, de tu continuar pontuando para te decidir em casa, futuros mata-matas que a gente consiga passar. A confiança dos atletas, que ela sempre eleva, né, com as vitórias, mas a gente já está pensando na segunda fase. Esses treinamentos de ontem, treinamento de hoje, eles são voltados já para essa situação da próxima fase, mas claro que a gente precisa hoje e amanhã dar uma ênfase aí na equipe que vai iniciar o jogo contra o Maitá, porque o jogo ele é importante, né, pela continuidade do campeonato, mas não tem como a gente não focar nos mata-matas, né? Já disse em outras entrevistas, é outro campeonato. Infelizmente, não é. O bom seria se fosse pontos corridos, né? Porque a gente tem vários exemplos aí de times que fizeram grandes campanhas. Eu não quero que isso se repita aqui. A gente precisa mudar até um pouco a nossa mentalidade, porque o jogo de mata-mata ele é completamente diferente. Tu tem que minimizar muitos erros, tu tem que estar muito mais concentrado, porque um erro no primeiro jogo ou no segundo jogo pode determinar toda uma campanha que tu vem fazendo. Mas eu estou muito confiante, eu confio muito no nosso elenco. São atletas que compraram literalmente a ideia, as minhas ideias, a ideia do clube. Então eu acredito que a gente vai estar num nível muito bom e preparado para enfrentar esse primeiro desafio que vai ser o próximo mata-mata. Professor, pegando um gancho da pergunta da Larissa, o senhor falou sobre dividir pensamentos, né, no jogo desse fim de semana e no mata-mata. Dessa forma, o senhor deve poupar os jogadores que estão amarelados, mas assim, dentro da possibilidade de ir com a força máxima, né, pro jogo? Provavelmente os atletas que têm 2 cartões amarelos não vão jogar. Acho que é correr um risco desnecessário, né? A gente levar atletas que já têm os 2 cartões, às vezes até uma questão boba no jogo ali, um lance de infelicidade pode acontecer, então alguns jogadores não vão mais poupar dificilmente, né? Algum atleta que esteja, todos os atletas que estiverem em condição, exemplo, Tavares que retornou, Roberto que está retornando, os atletas que estão jogando e que não têm 2 cartões provavelmente vão ir para o jogo, mas já vou adiantar que os atletas que estão com 2 cartões amarelos, acho que provavelmente nem relacionados serão para a partida. Professor, a competição, enfim, está chegando na reta final, o senhor já tem um elenco praticamente afunilado, e citou na última entrevista que eram mais de 30 atletas, né? Para a segunda fase, tem treinador que gosta de ousar, mudar completamente, porque é outro campeonato, é como se você estivesse iniciando de fato uma nova competição. Então hoje, do conhecimento que o senhor tem dos seus atletas, é possível dizer que a segunda fase a gente vai ter que ter um outro Amazonas dentro da roupagem de conhecer já, saber que esse atleta, para mim, ele rende no jogo de mata-mata, porque como o senhor falou, um erro pode ser fatal e é uma eliminação. Com certeza vocês não vão ver mudanças radicais. Não teria porquê a gente fazer uma campanha que a gente fez no primeiro turno, desculpa, na primeira fase, e a gente mudar completamente agora. Com certeza a estrutura de time de atletas vai ser mantida a base, pode ter uma ou outra mudança, pode ter. Esquemas, a gente jogou praticamente em 2 esquemas, né? Vamos falar em números, né? Que a gente gosta de falar de números. A gente jogou praticamente o campeonato inteiro num 4-2-3-1, né? Ou então num 4-1-4-1. Então, muitas vezes formando até um losango, a gente fez alguns jogos com 3 volantes. A gente vai avaliar muito o nosso adversário. Eu não sou um treinador, se vocês verem os últimos trabalhos que eu fiz no Caxias e no Aimoré, eu não sou um treinador que costuma mudar muito a nossa equipe pensando no adversário. Eu respeito muito o adversário, analiso muito o adversário. A gente já está assistindo jogos dos adversários que a gente nem sabe quem vai ser, né? Mas assim, eu vou montar muito a nossa equipe pensando na nossa própria equipe, né? Não pensando no adversário. Mas alguns ajustes sim a gente vai ter que fazer. Tem algumas coisas que a gente nem pode falar muito, porque assim como eu, né, tento ver as entrevistas dos outros treinadores, eles também veem eu vejo algumas dificuldades que a nossa equipe tem, principalmente para sustentar o jogo, né, nas 2 linhas de 4, então a gente está tentando, essa semana a gente treinou hoje, vai treinar hoje, vocês vão acompanhar alguma alteração ali dessas linhas, porque eu vejo que a gente sofre muito, e num jogo de mata-mata a gente não pode sofrer como a gente veio sofrendo aqui, né, alguns gols que a gente tomou que são, não vou dizer gols bobos, né, mas que no mata-mata a gente não pode, então a gente precisa ter uma equipe mais sólida,
principalmente defensivamente. Aí vocês vão me dizer, ah, mas é o ataque mais positivo. Sim, é o ataque mais positivo, mas eu confesso que eu estou um pouco incomodado com os gols que a gente tomou durante a competição, e não é só de bolas paradas, que também a gente vai trabalhar muito, já está trabalhando muito, né? São situações que a gente vai ajustar, mas vocês não vão ver uma mudança radical. A mudança que tu tem que ter pro mata-mata é mais, muitas vezes, psicológica, do atleta entender que é um jogo diferente. Professor, assim, a gente tem visto o movimento de torcida nos Jogos do Amazonas, que ele ainda é singelo, mas pouco a pouco vai melhorando. Nesse aspecto, para fechar a primeira fase, queria que o senhor fizesse um convite para o torcedor para que ele compareça a Colina no domingo. É porque é o encerramento da primeira fase, né? Esse é o momento em que o torcedor chega e vê, esse time está jogando bem. É a confiança que o torcedor vai ter para vir no mata-mata. Queria que o senhor fizesse um convite. Então eu vou fazer 2 convites, né? Para o torcedor vir no domingo prestigiar contra o Maitá, para nos trazer cada vez mais força. Mas eu sei que o torcedor muitas vezes pode olhar, né? Eu sou um cara que eu vejo como é que está o dia a dia de hoje. Mesmo que o ingresso ele é barato para algumas pessoas, né? Para outros pode ser mais caro, né? Talvez R$10 para um, R$10 para outro tenha a sua diferença. Então o torcedor que não tem a condição financeira de vir nesse jogo, guarda e vem para o mata-mata, né? Porque a gente tem que entender que não é assim também, porque tu vir para o jogo tem muita coisa, é o ingresso, é o transporte, é o refrigerante do filho, é o pastel. Então assim, mas a gente queria muito que o torcedor abraçasse mais, e eu não estou aqui reclamando de maneira alguma, até porque é um clube novo. Eu vi o crescimento do outro clube da cidade, que é o Manaus, presenciei isso lá em 2009, né? Eu sei até mais ou menos, eu já vi até a porcentagem de público, né? Eu sei que teve não sei se foi o primeiro mata, parece que teve 1.000 e poucos pagantes. Posso estar falando besteira. Acho que o segundo mata teve 3.000, óbvio, 3.000, eu vou atrás dos números, 3.000 e poucos, e o último teve lá, não sei, até hoje não sei quanto exatamente tinha no estádio. Então assim, eu não quero cobrar o torcedor para o torcedor vir, não, ele tem que vir quando ele se sentir confortável, né? Mas a gente convida desde já o torcedor para vir, cara, eu adoro estar aqui no Amazonas, estou muito feliz aqui. E então, assim, não que eu sou amazonense, mas eu já estou me tornando um cidadão daqui. Eu já estou me intitulando cidadão daqui. E eu quero ver o crescimento do Estado, né? E até respondi hoje uma pergunta hoje de um colega de vocês. Eu quero o crescimento do futebol do Amazonas, né? E o que eu puder contribuir no Amazonas, assim como os outros clubes também estão contribuindo, porque o crescimento do Estado, né? Não só do Amazonas, de todos os clubes, vai ser bom para a população que vai ter atrativos na cidade. Então, convocar o torcedor para vir nesses jogos, principalmente no mata-mata, para nos dar um apoio maior. Valeu. Valeu?